Olá, eu sou a professora Luana de Ciências, do CIEP 122, e eu ministro aula para as turmas do sexto ano. Hoje falaremos sobre a nossa aula com o tema rochas. Nós, assim como vimos no segundo bimestre, as camadas que formam a Terra, nós falamos sobre a crosta terrestre ou litosfera, que é a camada mais externa da Terra, onde nós vivemos. Essa camada, ela é formada basicamente por rochas, e essas rochas, ao longo do tempo, sofreram desgastes, formando o solo. Então, basicamente, nós temos a litosfera formada por rochas e solo. Solo é a parte mais fofa, onde nós podemos cavar com mais facilidade. As rochas, por sua vez, são conglomerados sólidos constituídos por minerais. E esses minerais são substâncias sólidas, normalmente de origem inorgânica, que podemos achar na natureza. De acordo com a teoria da evolução, a Terra, durante o período da Terra primitiva, durante a sua formação, ela era composta por mares de lava e muitas erupções vulcânicas. Então, nós tivemos como primeiras rochas formadas da nossa história da Terra as rochas magmáticas provenientes do resfriamento desse mar de lava que formava a Terra primitiva. Nós temos três tipos de rocha e elas são classificadas de acordo com a sua origem, ou seja, como essas rochas se formaram. Nós temos a rocha sedimentar, metamórfica e ígneas ou magmáticas. Primeiro falaremos sobre as rochas magmáticas ou ígneas. Essas rochas são chamadas de magmática uma vez que elas são provenientes do resfriamento do magma. Magma é a substância pastosa incandescente que forma o manto, camada logo embaixo da crosta terrestre. Elas também podem ser conhecidas como ígneas, uma vez que esse termo está relativo ao fogo. De acordo com a formação desse tipo de rocha, ela pode ser classificada em intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas, elas são provenientes do resfriamento que acontece ainda dentro da crosta terrestre, onde esse magma não extravasou para a superfície. Uma vez que elas estão ainda dentro da superfície da crosta ou da litosfera, esse resfriamento ocorre de uma forma mais lenta. E esse resfriamento lento possibilita a cristalização de minerais grandes. Por isso, nessas rochas, muitas das vezes a gente consegue ver as diferentes colorações e texturas dos minerais que compõem esse tipo de rocha. Já nas rochas extrusivas, assim como o nome diz, ela extravasa para a superfície terrestre, ou seja, o magma é extravasado, como por exemplo nas erupções vulcânicas. E esse extravasamento do magma para a superfície faz com que esse magma encontre uma condição muito mais branda, muito mais amena, temperaturas e pressões mais baixas. E isso faz com que o resfriamento desse magma ocorra de uma forma mais rápida. Por isso, nesse tipo de rocha, os minerais são menores, não possibilitando assim a sua diferenciação. Como exemplo de rochas magmáticas intrusivas, nós podemos falar do granito, muito conhecido da gente como pavimentadores de rua e até em acabamento de construções de casa e imóveis, como mesas de granito, por exemplo. A gente consegue observar o granito os seus diferentes minerais de acordo com a coloração, pontos diferentes de cores na pedra. Aí nós podemos verificar a presença de feldspato, as micas, que são os pontos bem mais escuros, quase pretos, e o quartzo. Já como exemplo de rocha magmática extrusiva, nós temos o basalto, que é essa rocha escura. Não conseguimos observar tão diferenciadamente os minerais que a compõem. Mas esse tipo de rocha, o basalto, ele é muito importante porque a erosão dessa rocha pode originar para a gente um solo muito fértil, chamado de terra roxa. Esse solo de terra roxa é rico em minerais e, por isso, é muito bom para a agricultura. Falaremos agora das rochas sedimentares. São formadas por sedimentos, ou seja, fragmentos de outras rochas
que vão sofrendo erosão com o passar do tempo e esses fragmentos se depositam uns sobre os outros. Sedimentos são aqueles pedacinhos ou partículas que são originados pela quebra, pelo desgaste, pela erosão de qualquer tipo de rocha, através do vento, da chuva, do calor, e esses pedacinhos vão se depositando em regiões mais baixas. Aqui nós temos um esquema de como essa formação da rocha sedimentar pode acontecer. Nós temos aí rochas, primeiro, que sofrem o processo de erosão, esse desgaste natural, soltando os sedimentos dessa rocha. Esses sedimentos são transportados por água, por vento, para as regiões mais baixas, e assim esses sedimentos vão sendo depositados através do processo de sedimentação, formando os diferentes estratos, ou seja, assim como nós temos nessa figura aqui, as camadas diferentes que vão sendo depositadas com o passar do tempo geológico. Isso são os estratos, que vão se depositando com esse transporte e sedimentação desses sedimentos. Importância das rochas sedimentares. Nós temos aí uma importância na construção civil, nós temos importância como fontes de petróleo, onde nós podemos encontrar aí, por exemplo, carvão, que também é uma importante substância usada na energia e muito importante economicamente falando, e também no registro de fósseis. São rochas onde muito facilmente nós podemos encontrar registros fósseis, através desses sedimentos que vão caindo e depositando-se ao longo do tempo. Seres mortos podem se depositar entre esses sedimentos, facilitando ali a observação de fósseis registrados nessas rochas. Nós temos aí exemplos de rochas sedimentares. Nós temos o argilito, o calcário, o carvão, conglomerados, areia, arenito. Rochas metamórficas. O nome já diz. Metamórficas vem de metamorfose, né? Transformação. São rochas originadas de outros tipos de rochas que foram submetidas a processos físicos e químicos, como por exemplo, diferentes tipos de pressão e temperatura. Ou seja, essas rochas sofrem uma transformação. E aí a gente tem um exemplo. Quando, por exemplo, rochas sedimentares, como calcário, arenito e argilito, que podem sofrer a transformação. O calcário ele pode originar o mármore, o arenito ele origina o quartzito e o argilito origina o xisto. E já o granito, que é uma rocha magmática, através desse processo de transformação, pode originar o gneiss. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e eu espero que essa aula ajude vocês na hora dos estudos e na compreensão, né, da nossa matéria. Muito obrigada.